Esse é o ponto A, esse é o ponto B. E para ligar os dois, a gente faz uma reta. Como é que a gente sabe qual o tamanho dessa reta no espaço pela distância entre o ponto A e o B? E é isso que a gente usa para saber qual é o espaço ocupado entre A e B. Agora, e se a gente tiver um terceiro ponto, esse ponto C? Bom, a gente sabe que para ligar três pontos, a gente faz uma formulazinha chamada triângulo. Como é que a gente sabe, que nem na reta, qual é a área do espaço ocupada por esse triângulo? Isso mesmo, já até falei a palavra. Pela área. A gente tem que calcular a área do triângulo. Sabe como é que faz isso? Não? Vamos descobrir então. Primeiro de tudo, vamos dar uma viradinha nesse triângulo para ficar um pouco mais fácil de pensar como é que a gente vai calcular essa área. Bom, agora dá para ver que ele está alinhado aqui na horizontal. E a primeira coisa que a gente faz para descobrir como é que faz a área de um triângulo é, você pensa que esse triângulo aqui, você pode tentar rebater ele aqui da mesma forma. Então você vai rebater ele aqui e você vai ficar com dois triângulos. Mas, professor, você está fazendo isso aí? Você é meio maluco. Espera lá que você vai ver o que está acontecendo. Se a gente traçar uma reta horizontal aqui, o que a gente vai ficar? A gente tem uma reta na horizontal e uma reta vertical aqui. Esse pedaço do triângulo, como ele é exatamente igual a esse daqui, cabe certinho desse lado. Então a gente pode fazer isso daqui e a gente fica com um negócio chamado retângulo. E a área de calcular do retângulo é muito mais fácil, porque a área do retângulo é, uma vez que você tem a base, que é aqui em verde, e a altura, que está aqui em laranja, a área do retângulo nada mais é do que a base vezes a altura, que nem a gente já aprendeu no passado. Bom, e como é que vai ser a área do triângulo, então? Bom, tudo isso aqui, na verdade, é esse triângulo aqui, só que a gente aumentou em 2, então a gente fez vezes 2. Então a área do triângulo em si vai ser igual à área do retângulo dividido por 2. Então a área do triângulo nada mais é do que a base dele vezes a altura, só que dividido por 2. E essa é a forma da área do triângulo. Bom, muito legal. E agora, outro conceito que a gente pode pensar a partir de reta e levar para triângulo é o conceito de ponto médio. Por exemplo, a gente está aqui com o ponto A e o B e tem uma reta ligando os dois. Esse ponto C aqui é um ponto aleatório na reta em que a trapezista Josefina queria se pendurar de forma que ela não caísse, não desequilibrasse nada, porque ela está equilibrada só nesses dois pontos, né? Ela quer se equilibrar ali de forma que não pese demais nenhum dos dois pontos. Bom, o lugar ideal para ela se pendurar é no ponto médio, que é o lugar em que distribui igualmente a massa da barra para um lado e para o outro. É onde distribui igualmente na metade a reta para A e para B. Bom, essa fórmula, como é que a gente acha esse ponto? Esse ponto, a gente já aprendeu em aulas passadas, é a média das coordenadas de A e de B. Então, as coordenadas do ponto médio C vão ser xa mais xb sobre 2 para o xc e ya mais yb sobre 2 para o yc. E esse é o ponto médio. A gente pode achar um conceito parecido para o triângulo, será? Bom, com certeza, a gente consegue achar um ponto médio aqui no triângulo, mas onde que fica? É esse aqui, ou é esse aqui, ou é esse aqui? A gente não sabe, né? Bom, a gente pode tentar fazer alguma coisa parecida com o que a gente fez com a reta. Vamos pensar primeiro, vamos botar os eixos coordenados aqui, que a gente também já aprendeu na aula passada, e calcular as coordenadas de cada um dos pontos desse triângulo que a gente estava mexendo antes, né? Vamos dizer que o A é o 2, 2, o B está no 12, está bem longe, e no 4, e o C está no 10 e no 6. Podem parar o vídeo e checar, mas eu prometo que eu não estou mentindo para vocês. Se for para fazer num conceito parecido com o que a gente fez do ponto médio da reta, a gente vai ter que tirar a média das coordenadas dos três pontos. Então, as coordenadas do ponto médio M vão ser xa mais xb mais xc sobre 3, ya mais yb mais yc sobre 3. Substituindo os valores aqui, a gente fica com essa continha, e aí somando, a gente fica aqui xm e ym igual a 24 sobre 3 e 12 sobre 3. Aqui a gente deu sorte, dando números bonitinhos. Então, o ponto médio, entre aspas, né? Porque a gente não sabe, certo? Tipo, a gente está só testando igual a gente fez correta, seria no 8 e no 4, e a gente pode desenhar aqui nessas coordenadas, e esse é o ponto médio, entre aspas, M. Bom, esse ponto médio, na verdade, tem algum jeito de você calcular qual é o ponto médio de um triângulo, não necessariamente só esse, né? Mas esse daqui é o método chamado baricentro. Então, assim você calcula o baricentro do triângulo que a gente desenhou aqui. Então, M é o baricentro do triângulo, que significa a mesma coisa que o centro de massa. Ou seja, a nossa trapezista Josefina consegue, neste ponto, se pendurar de uma forma que a distribuição da massa do triângulo é igual nas três direções e ela não vai se desequilibrar, não vai dar nada de errado. Se a gente tentasse pendurar esse triângulo numa barra nesse exato ponto, como se fosse um palhaço tentando equilibrar o triângulo, nesse ponto ele ia ficar perfeitamente equilibrado. Em qualquer outro, alguma das pontas ia pesar mais para um lado ou para o outro. Mas nesse ponto, a massa está igualmente distribuída. Então, bom, a Josefina está feliz,
A gente está feliz porque a gente aprendeu mais uma fórmula, a fórmula do baricentro, e essa foi a nossa aula sobre triângulos.